Candidato Marcos Alexandre, inicie pelas obras. O que é que leva a uma obra a atrasar? O Shopping Popular, o pronto-socorro, que a oposição tem criticado. Olha, Astério, primeiro a gente tem que fazer um debate muito verdadeiro, sincero com a população, porque nenhuma dessas obras é obra do governador, é obra de A ou B, é do povo, é benefício para a população. Acho natural que a oposição critique, porque acho que esse debate, o debate das ideias, das ações, das obras, é o debate que tem que ser feito mesmo no período eleitoral. Sem perder o respeito, tudo que se for debate está valendo na campanha, né? Em relação ao Shopping Popular, nós tivemos 5 ministros do turismo em 6 anos. Cada ministro que chegou parou, peraí, eu vou ver, eu tenho que ver os repasses, suspendeu. Não foi fácil, o ideal era que a gente tivesse concluído. Se a União tivesse liberado todos os recursos que estão assinados pelo Ministério e pelo ministro, nós já tínhamos concluído. Nós buscamos recentemente um contrato com a Caixa. A Prefeitura de Rio Branco tem uma das menores avaliações de risco do Brasil entre as capitais. Estranhamente, e vou ficar no estranhamente, quando estava pronto para ser assinado, o presidente da Caixa informou que tinha uma discussão de juros com a Secretaria de Tesouro Nacional e não assinou. Não vou entrar no mérito que o partido do presidente, por coincidência, faz parte dos partidos da oposição. Mas eu não posso afirmar nada além disso. De agora, a Prefeitura mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para incluir na lei o Banco do Brasil, que já sinalizou de que vai liberar os recursos. Me parece que o contrato vai ser assinado nos próximos dias e a prefeita retoma as obras. Nada disso seria necessário se o Ministério do Turismo liberasse os recursos que estão assinados no convênio. A obra não é minha, a obra é voltada para os camelôs, que eu tenho muito carinho. Fui o prefeito que mais fui no calçadão. E agora eu estou vendo um monte de candidato indo lá, tem uns dias até que eu não vou, porque aparecer na campanha, Astério, é muito fácil. Quando termina a campanha, só os amigos que vão lá no calçadão. E eu me considero um amigo do calçadão, quero aproveitar e mandar um abraço para o Juruna, para o Ed, para os meninos. O pronto-socorro. O pronto-socorro, nós temos que reconhecer uma obra que já era para ter sido concluída. Então, a verticalização, pela informação que eu tenho, técnica, ela está voltada mais para a questão dos ambulatórios e das enfermarias. O pronto-socorro passou por várias obras. Nós não tínhamos condição de fechar o pronto-socorro para fazer a grande reforma que ele precisava, Narciso. E a UTI do pronto-socorro, nossa, é uma das melhores UTIs que a gente tem na região norte. Eu conheço. É uma excelente estrutura e é a melhor UTI do Acre. É a do pronto-socorro. A verticalização está voltada mais para a enfermaria. O governador anunciou recentemente que foi assinado um contrato de reforço de recursos para que as obras deem sequência. Nós vamos concluir, porque também o que falta é muito menor do que o que tinha há anos atrás. Vamos concluir essa obra e reconhecer que ela está atrasada. É melhor reconhecer. O Hospital Regional de Brasileia, nós tivemos essa interrupção dos repasses no Ministério da Saúde, uma obra grandiosa, tratada ainda no governo da presidenta Dilma. Teve o impeachment, teve a transição, começa toda a negociação de novo e a primeira etapa foi entregue. Nosso papel qual é? Concluir a segunda etapa, o que ficar, e colocar especialistas, que é o que o povo de Brasileia espera. É que a gente fixe os especialistas, faça o plano de carreiras para os servidores da saúde. Eu assumi esse compromisso, o compromisso da gente lutar para não demitir o ProSaúde, já assumi com os sindicatos, estou falando aqui na TV, farei tudo o que puder para não haver demissão. Não tem discussão nossa de implantação de IOS, vamos valorizar os servidores, buscar na reforma, no PCCR, uma maneira da gente criar condições para que os especialistas fiquem nos municípios. E quanto mais a gente fortalecer o Hospital de Brasileia, melhor para Assis Brasil, Brasileia, Taciolândia, para Chapuri. A mesma coisa no Vale do Juruá e a nossa proposta que é implantar mais uma regional de saúde em Feijó e Tarauacá, com a ampliação e reforma do Hospital de Feijó, para fixar especialista e com isso a gente diminui a necessidade, a demanda que existe em Rio Branco. Né? Então, eu acho assim, é melhor reconhecer as obras que não foram concluídas, no nosso plano consta a conclusão delas, dar sequência e terminar. Isso é continuidade, não é continuismo. Sim. Que é diferente, Astério e Narciso. Ô Marcos Alexandre, eu quero voltar novamente à questão da Praça Conquistada. Vamos lá. Nos 20 anos de governo da Frente Popular, é absolutamente verdadeiro que o pagamento dos salários dos funcionários foi feito absolutamente em dias. Então, metade do eleitorado que está votando nesta eleição já nasceram nesse clima. Não sabe o que é viver numa sociedade quando o
os salários dos servidores públicos estão atrasados. Então, como é que você vai convencer a esta sociedade que nasceu depois da entrada da Frente Popular no poder, das vantagens que a Frente Popular proporcionou à sociedade acreana? Olha, esse é um dos desafios colocados para essa campanha, Narciso. Quem tinha 10 anos de idade quando o Jorge assumiu, está completando 30 anos agora. Exatamente isso. Esse é um desafio colocado. Tem toda uma geração que não acompanhou a evolução, que não lembra que a Avenida Ceará era pista simples, que a Antônio da Rocha Viana era pista simples, que a Via Chico Mendes era uma pista simples, que a gente tinha 8 municípios do Acre que a energia acabava às 6 da tarde, que nós só tínhamos ensino médio em 8 municípios, sequer tinham ensino médio, hoje nós temos em todos eles, que a estrada parava em Sena Madureira, que nós tínhamos Acrelândia de Plástico de Castro, não tinha estrada para BR, que Chapuri não estava ligado, que a estrada parava em Brasilé, mas não ligava a Cis Brasil. Mas isso foram conquistas. Nós também não podemos transformar nossa campanha, com a perdão da palavra, num museu de dizer, olha, nós temos que olhar para frente. Acho que a missão nossa é dialogar com a população mais jovem e colocar qual é a perspectiva do futuro. Nós temos hoje em Rio Branco quase 30 mil estudantes universitários. Nós tínhamos menos de 10 mil alguns anos atrás. Daqui a 4 anos, a maioria está formada. Qual é o estado que nós vamos entregar para eles? Tem que ser o estado da oportunidade. Quando eu assumi, nós tínhamos 5 quilômetros de fibra ótica. Nós vamos chegar perto de 30 quilômetros de fibra ótica para oferecer internet de qualidade nos nossos cursos. Nós temos hoje uma economia chamada economia criativa, Narciso, que a nossa proposta com o Sebrae é criar um centro de desenvolvimento de aplicativos. A gente tem hoje profissões que há 10 anos atrás eram impensadas. Design de games hoje é uma profissão. Desenvolvimento de aplicativos. Então, nós temos que, os institutos, o CRI, que traz a inovação na educação, o Instituto de Línguas, de Matemática, Ciência, Filosofia, são coisas que dialogam com o futuro, né? Eu estava no Bujari e eu falei para eles, uma pessoa que pega um ônibus no Bujari, passa em frente a um terminal de ônibus de Rio Branco, desce do ônibus, paga outra passagem. Na cabeça deles, por que eu não posso integrar aqui e com uma passagem só eu sair do Bujari e vou para um bairro de Rio Branco? Digo, é hora de criar um regime metropolitano de transporte para que a gente possa integrar o que outras regiões já fizeram, vocês não conhecem bem quem é engenheiro, Rio Branco, Senador Guiomar, Bujari e Porto Acre, integrar um sistema, mas só o Estado pode fazer. E a proposta nossa. Então, todas as zonas metropolitanas isso acontece. Tem a integração do bilhete único. E nós estamos propondo. Então nós temos que apontar com ideias inovadoras, com ações novas, dialogar com essa juventude, o esporte, o lazer, né, a cultura. Isso o senhor tem dito é interessante, junto com a pergunta do seu Narciso, porque o senhor tem dito também nas entrevistas, cada um dos governadores teve os seus desafios. Né? E o senhor acabou de dizer que nós precisamos repensar, né, quais são os nossos desafios futuros. E no seu plano de governo, logo na apresentação, diz o seguinte, nós precisamos melhorar o ambiente de negócios para os empreendedores. Isso quer dizer, para que nós possamos gerar emprego. Num bloco anterior, o senhor falava disso, nós precisamos incentivar para que nós possamos ter aqui as indústrias, para que nós possamos melhorar o Acre. E eu ia perguntar para o senhor, como tornar esse estado mais atrativos para que nós possamos ter indústrias aqui. Por exemplo, nós temos a nossa ZPE. Deu um passo importante, mas depois recuou. E nós sabemos que existem vários problemas estruturantes para que nós possamos ter. Há uma ânsia, falando a linguagem da população, que nós precisamos gerar emprego. O senhor falou, nós temos 30 mil estudantes universitários. De que forma nós podemos tornar o Acre um estado onde nós vamos ter a geração de emprego, sair um pouco dos empregos públicos e oferecer uma oportunidade para que os nossos jovens possam sonhar em ter um emprego, e assim nós vamos diminuir a violência, nós vamos diminuir tantas coisas. Um dado importante, Rutenberg, que em 99, de cada 10 empregos de carteira assinada ou formais, 6 eram públicos e 4 privados. Sim. O IBGE diz agora, nós invertemos a matriz no Acre. 6 hoje são privados e 4 públicos. Então, isso mostra que o esforço que foi feito até agora é para que se gere emprego no setor privado. Certo. E quando eu falo do ambiente de negócio, primeiro é a questão da facilitação de abertura de empresas. Nós procuramos na prefeitura, com apoio da junta comercial, com os órgãos, a Rede Sim, o Sebrae. A OCA tem um espaço voltado para o empreendedor, mas acho que a gente precisa avançar para que o tempo de abertura de empresa seja menor. Então, abertura de empresa, desburocratizar licenciamento, alvarás. Nós fizemos isso colocando 57 serviços da prefeitura no nosso site, mas a gente pode melhorar, né? Precisamos alterar a lei de incentivo à indústria, porque ela está defasada. Então, nós vamos ter que chamar Federação da Indústria, Federação do Comércio,
indústria e comércio, né? Chamar a Associação Comercial e Industrial para discutir a legislação nossa de incentivo às atividades industriais. Tem um item que foi um compromisso que eu assumi com os empreendedores, que é a gente não cobrar o ICMS dos insumos que entram no Estado para ser processado, porque você cobra o ICMS do insumo. Por exemplo, você vai comprar um produto, um subproduto para a produção de forro. Aí você cobra o ICMS, Narciso. Quando o forro está acabado, você cobra o ICMS de novo. Aí você diminui a competitividade para um forro que chega produzido de outro estado. Então, o compromisso que eu assumi foi discutir a pauta e o ICMS para aquele produto que é comprado, um subproduto, para que ele seja transformado e aí sim a gente tributar só o produto acabado. São coisas que... E outra coisa também é a questão da construção civil. Na minha opinião, foi um erro estratégico do governo federal tirar o dinheiro do crédito imobiliário, tirar o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, porque o que mais emprega, o que mais dá rapidez na velocidade do emprego é a construção civil. É o pedreiro, o carpinteiro, o engenheiro, o arquiteto, a loja de material de construção, o ajudante, o motorista, o caminhoneiro, toda uma rede de trabalho que agora agora voltou o crédito, mas nós passamos quase 3 anos sem o crédito imobiliário, sem o programa de habitação e os empregos da construção civil. Então... O senhor também, no seu plano de governo, ainda sobre esse assunto, o senhor fala da mudança do sublimite do Simples para 3 milhões, o limite seria esse, 3 milhões. Essa é uma novidade, foi bem lembrado, porque esse é um pedido... Eu tive uma reunião com jovens empreendedores e estive na sabatina das federações e associações comerciais. Nós temos 3 estados do Brasil só que não alteraram o limite do Simples, que ajuda muito os pequenos empreendedores. Que hoje então, é de... 1.800.000, com renda anual, nós vamos passar para 3.600. Mas isso sempre é estabelecido, por exemplo, de 2018 foi estabelecido em 2017. O senhor, por exemplo, negociaria com o governador Tião Viana para que esse limite já pudesse valer para o ano que vem? Ó, eu posso, viu, eu disse para eles, Rotenberg, que eu não posso prometer nada com a caneta dos outros, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem que honrar é a palavra. Então, assim, eu assumo o compromisso que eu posso cumprir. Agora, é claro que depois da eleição eu posso levar esse pleito ao governador, porque a decisão é dele, é ele que está governando. Meu compromisso é, como governador eleito, alterar o limite do Simples, mas eu não posso assumir que o governador Tião Viana vai fazer, porque mesmo sendo aliado do mesmo projeto, representando a Frente Popular, cada um toma suas decisões e eu respeito a decisão. Candidato, a gente agora fala um pouco sobre segurança, né? O acreano, ele costuma dormir com política e agora política e segurança, né? Eu dei uma olhada, então, no seu plano de governo, que até faço uma correção, são um pouco mais de 70 páginas, né? Não 38, como havia dito, mas algumas coisas que meio que foi parecida com o governo atual, né? Com algumas propostas do governo atual, e que não deram um pouco certo. A pergunta que faço é, como é que o senhor vai realmente dar a possibilidade de segurança para o acreano, caso seja eleito? Esse é um assunto que está no centro do debate. Lembrando, Astério, que há 4 anos atrás, na eleição de 2014, esse assunto quase que não apareceu. O que demonstra que esse fenômeno das organizações criminosas é recente no Acre, do tamanho que está hoje. A Isto É publica recentemente uma informação dizendo que uma das organizações ela tem quase 2 milhões de funcionários. Está em 7 países com metas de arrecadação. Virou praticamente uma empresa do crime, Narciso. E transnacional, não é só no Brasil. Está em todos os estados e em outros países. Então, essa é uma luta que não é só de um estado isolado. São de todos os estados da federação. Eu participei do encontro com os 23 governadores e todos disseram que é preciso ter um envolvimento dos estados, um apoio maior do governo federal. O Acre tem 2.000 quilômetros de fronteira e a gente sabe a dificuldade que tem o Exército instalado no nosso estado e a Polícia Federal de cumprir a prerrogativa constitucional do controle das fronteiras. Então, eu não estou aqui para colocar culpa em ninguém, só estou constatando o que a gente tem de informação. Então, esse é o esforço. Quais são as nossas propostas? Objetivamente falando, criar... a nossa proposta está baseada em um tripé. Eu gosto de tentar ser mais pragmático, acho que é pela engenharia, viu, Narciso? Valorização do operador de segurança, que é o homem, a mulher que sai de casa e ele está lá na Polícia Civil, na Polícia Militar. Nós temos uma polícia honesta que trabalha, que prende, que luta. Temos que reconhecer isso, reconhecer o esforço dos praças, da Polícia Civil. Nós temos, o segundo é o reaparelhamento, é o investimento em condições de trabalho, é fundamental. E terceiro é inteligência e tecnologia. São 3 coisas que qualquer proposta de segurança teriam, na minha opinião, que incluir.
Nós vamos criar o Comando Estadual de Fronteira. É um comando especial para o controle dos acessos nas cidades. Se a gente não dificultar a entrada de arma e droga nas cidades, o trabalho nas cidades fica cada vez mais difícil. Jogando gelo. Porque a gente não produz arma nem droga, mas se ela continuar entrando... Então, nós identificamos 8 pontos estratégicos para implantar barreiras formadas por esse comando estadual em estradas estaduais e federais. Como foi agora aprovado o Sistema Único de Segurança Pública, que é uma espécie do SUS para a segurança, que cria uma cooperação nacional, espero que a gente consiga esse apoio do governo federal, chamando o cadastro, os concursados agora, que foram homologados, mais o cadastro de reserva, que nós vamos precisar de efetivo. Nós temos a questão das áreas comerciais, uma necessidade de ampliar a presença ostensiva para que as pessoas vejam a polícia ali. A pessoa chega para trabalhar às 6 da manhã, sai às 6 da tarde, é onde a maior parte de recursos circula durante o dia. Rio Branco tem praticamente 8 áreas comerciais consolidadas, na maioria dos municípios 1 ou 2 áreas, no caso de Brasileia, Marinho Monte. Sim. Se a gente for em Cruzeiro do Sul, a área central, onde ficam os táxis, os mercados. Essa região tem um fluxo de pessoas e mercadoria enorme, tem que ter a presença lá da polícia física, fazendo o controle, o comerciante ter o telefone do oficial que está fazendo a operação para poder passar uma informação. Então, essa questão das áreas comerciais também é um destacamento nosso. O reforço do efetivo também é muito importante. Essa é a questão também dos concursos. O senhor garante, então, concurso para nós temos já um concurso em andamento, são 500 pessoas da civil e da militar. Eu já me reuni com representantes deles, nós vamos chamar todos eles. E temos ainda o cadastro de reserva que nós vamos chamar para poder compor o nosso comando estadual e aumentar o efetivo. E o policiamento municipal, candidato, como é que fica? O senhor criou, né, um policiamento municipal, não houve concurso, foi levado policiais da Polícia Militar usaram então um colete, a princípio foram 60, 70 mais ou menos, né? Um acordo que foi feito então com a Polícia Militar, o Governo do Estado. O senhor vai dar esse incentivo também para os municípios criarem isso? Vanglete, essa foi uma solução de gestão, porque quem governa toma a decisão para cumprir compromisso, para ter o menor custo. A nossa decisão foi a seguinte: a PM tem um banco de horas. O policial, que já cumpriu a sua missão na polícia, mas que nas suas horas vagas fazer um trabalho para que tenha uma remuneração extra, esse é o banco de horas, o que a prefeitura fez? Ao invés de eu fazer um concurso, formar profissionais que já estão formados na Polícia Militar, nós fizemos um convênio com a PM, utilizamos o banco de horas e o policial que estava na folga dele cumpriu, tirou serviço no terminal, nas praças, nos mercados. Ou seja, nós recebemos o serviço qualificado, pagamos por isso no banco de horas e o profissional também teve uma remuneração. Então foi uma decisão de gestão, exatamente. Decisão inteligente. Prefeito Marcos Alexandre. Você quer fazer a pergunta antes ou depois do intervalo? A posteriori. Ok, que é para não ficar pensando na resposta. É para não dar chance. Não dá chance Pronto. nenhuma. Vou para o intervalo, voltamos para o terceiro e último bloco conversando com o candidato Marcos Alexandre, da Frente Popular.